Será que eu desenvolveria as mesmas virtudes se tivesse reencarnado em situação diferente, situação financeira diferente da que eu reencarnei nesta vida? Na live de hoje vamos falar sobre dinheiros, ou no nosso caso aqui, surreais, né? Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Como cantora, sou uma ótima locutora. Boa noite a todos que estão chegando. Hoje nós vamos estudar o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, de O Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos estudar também, refletir um pouco sobre algumas questões do Livro dos Espíritos, que fala sobre as provas da riqueza e da miséria. Eu fiz uma enquete, foi ainda há pouco nos stories, né? Então não dá para falar muito, mas até quem votou, né? Até então, quem votou na riqueza. Eu também acho que a prova da riqueza é a prova mais difícil, né? Mas o que vai fazer a diferença, é claro, é aquele espírito, né? Em qual condição se encontra aquele espírito, e não em si o fato de ser rico ou ser pobre, porque a pobreza também não é sinônimo de humildade. Então nós vamos hoje falar sobre qual é a visão do dinheiro. É algo ruim para vocês? Vocês veem como algo negativo? O fato de uma pessoa ser rica, você já olha assim, né? É rico, é snob, é arrogante, né? Se acha. O que você pensa? E aí, de repente, imagina que uma pessoa pobre sempre vai ser humilde, vai ser uma pessoa melhor. E não é necessariamente assim, né? Nós vamos refletir sobre a passagem do Evangelho e as reflexões, é claro, de Kardec. Será que todo rico está destinado à perdição, né? Está condenado à perdição, e todo pobre está destinado a uma elevação espiritual por experimentar a pobreza, as dificuldades financeiras, a escassez? Não é bem assim, né? Boa noite, Nando. Então, Nando, qual é a prova mais difícil, da riqueza ou da pobreza? Vamos falar sobre isso hoje, vamos falar dos nossos surreais, né? Tá difícil aqui, né, gente? Sempre falo para vocês, né? Não foi à toa, né? Somos bem fortes por estarmos reencarnados aqui neste país, né? Neste planeta, neste momento. É claro, somos privilegiados um tanto, né? Se estamos aqui é porque isso significa que nós temos um aparelho celular, que nós temos internet, temos luz, então temos condições, pelo menos, né, de viver, enquanto muitas pessoas ainda têm muitas dificuldades para o básico, para o necessário. Vamos falar sobre tudo isso na live de hoje. Então, será que nós desenvolveríamos as mesmas virtudes reencarnando numa outra condição? Vamos começar hoje pelo estudo do Evangelho. Quem quiser acompanhar. Não se pode servir a Deus e a Mamon, salvação dos ricos. Eu vou ler só esse capítulo, que é o 16. Ele tem várias passagens do Evangelho. Salvação dos ricos, preservar-se da avareza. Hoje eu vou errar muito, porque eu tô com muito sono. Ai, gente, por um bom motivo, né? Eu tava estudando, aí não vão achar que eu tava na night ontem, não. Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos. É claro, se eu quisesse estar na night, o problema é meu, mas só para que fique claro. Ai, meu Deus, eu tô muito cansada, mas eu vou ler só a salvação dos ricos, para que a gente possa ter esse entendimento do nome do capítulo, que não se pode servir a Deus e a Mamon, e poder ter uma reflexão, né, de Kardec em cima do Evangelho. E as outras tem também, acho que eu não li, né, a parábola dos talentos, não lembro se eu falei. Os outros fica a critério de cada um, se quiser ler, né, o Evangelho é aquele livro basicão que todo mundo tem. Depois a gente vai refletir sobre a utilidade providencial da riqueza e as provas da riqueza e da miséria, né? E entender até certo ponto, né? Isso faz parte da lei divina, né? Da sociedade, até certo ponto, né? E qual é esse ponto que se passa? Então vamos lá. Lucas capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Me desculpa, mas esqueci de fazer a pesquisa. Uma vez eu vi que Mamon, eu acho que era agora eu não lembro se era um deus pagão, não lembro agora, gente,
Me desculpa, esqueci de jogar aqui no Google antes de abrir a live para poder a gente ter esse entendimento melhor. Mas essa referência à riqueza que ele está falando, né? A riqueza, o que a gente tem que entender aqui da essência, né? Deus, Espírito, Deus é o Criador, aquilo que é de verdade, e Mamon representando a matéria, o que é material, os bens, a riqueza. O que é supérfluo, o que é passageiro. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Essa vai ser uma outra passagem, tá aqui, mas é de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24, também se encontra em Lucas e em Marcos. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí ele pergunta: que mandamentos? O mancebo retruca, né? Jesus diz então: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. Mas aí o moço replicou, né? Como ele faz tudo já isso. Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade, que é o que ainda me falta, né? Ele já faz tudo isso, ele já se considera uma pessoa boa, ele já se considera uma pessoa de bem, né? Que tá fazendo tudo corretamente. Então, o que falta mais? Aí Jesus responde: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aí também tem a questão da interpretação de que o camelo não seria exatamente, né, o animal, sim uma linha de agulha, uma linha mais grossa, essa dificuldade para passar na agulha. Tem algumas interpretações, mas o que a gente precisa entender sobre tudo isso é a dificuldade, não é impossível, né? E Kardec esclarece muito bem, para que a gente possa ter um entendimento de que o problema não é o dinheiro em si, e sim a maneira como a gente se comporta devido ao nosso grau evolutivo, ao nosso apego ainda à matéria, né, as distrações materiais. Até comentei sobre isso nos stories essa semana, que devido às distrações materiais, por mais que sejamos bons, por mais que tenhamos, né, aquela centelha divina, aquela vontade, às vezes a gente se distrai. Como? Você acaba atendendo aquilo que é externo, né, que é rápido, que é necessário. Às vezes mesmo, não vou nem falar com relação a compromissos que a gente tem na casa espírita ou com o espiritismo, como por exemplo a gente aqui, né, que não é uma casa espírita, mas eu tô aqui fazendo, vocês assistindo. Mas às vezes a gente deixa de fazer o que a gente quer, por quê? Porque a gente tem que também, né, nas relações tem que ser maleável. Então você às vezes vai num compromisso que não te agrada muito, mas para poder agradar o outro, cumpre certas coisas, né, certas tarefas. Então, às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado, não necessariamente no nosso caso que estamos aqui, mas muitas pessoas deixam, né, de fazer, de buscar esse trabalho espiritual, esse estudo, essa proximidade com Deus por conta das distrações materiais, né, do dia a dia, da rotina, das coisas que surgem. E aí vai atendendo. E aí de repente fala, eu não tenho tempo, mas é porque também acaba não colocando como uma prioridade. Mas vamos lá, para que a gente possa continuar aqui com o nosso estudo, as provas da riqueza e da miséria, né? Lá no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar também, dentro da lei de igualdade, né? Que está na parte terceira das leis morais, as provas da riqueza e da miséria. A gente tem aí 814 até 816. Antes, Kardec já fala sobre a desigualdade, ele fala sobre desigualdades sociais e desigualdade das riquezas. Mas a partir da 814, ele vai perguntar sobre as provas em si. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Esse é um dos assuntos que mais caiu assim para mim, esses temas relacionados a esse capítulo do Evangelho, a essa parte do Livro dos Espíritos. Eu acho que foi o tema que mais caiu para mim, né? Essa diferença da riqueza, da pobreza, essas provas, mais nesse período que eu estou no centro espírita.
Então eu já refleti sobre vários aspectos, mas ainda assim, esse ano veio mais um ponto, mais uma abordagem, uma percepção para mim. É interessante porque quando a gente não tem a visão reencarnacionista, eu acho que a gente coloca justamente esse como um ponto de que Deus não existe, ou Deus é injusto, porque se existe um Deus, como é que ele permite tanta miséria, né? Esse é um dos argumentos das pessoas que não têm assim uma crença em Deus. Como que Deus permite isso, né? Isso é bom enquanto uns estão esbanjando, outros não têm nem o que comer. Então, através da doutrina espírita, a gente encontra não uma justificativa para a fome, mas a gente consegue entender melhor, né, a sociedade, o ser humano, as nossas diferenças de grau evolutivo, as nossas diferenças de aptidões, tudo isso através aqui das provas da riqueza e da miséria, a gente já começa a refletir. Para quem está chegando agora, boa noite. A gente está estudando, né, como eu brinquei, estamos falando sobre dinheiros, estamos falando sobre surreais, né, nosso dinheiro que está surreal, que não está rendendo nada. É difícil, claro, em todo canto do mundo, tô brincando, falando aqui pra gente, porque a gente precisa dar umas risadas, né, gente, pra amenizar a vida, porque a vida tá tensa, né? Então, porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Kardec pergunta. E os espíritos respondem, para experimentá-los de modos diferentes. Imagina se fosse todo mundo igual, todo mundo com mesma condição de vida financeira, mesmas condições, além de ser meio entediante, né? Como é que se daria, né, o progresso? Como é que as coisas mudariam? É igual, por exemplo, numa casa. Por mais que sejamos parecidos, todos nós temos as nossas diferenças. Imagina se todo mundo fosse parecido, né? Se não tivesse um jeitinho diferente, que coisa chata que não seria. O legal é justamente você poder... Às vezes tem aquela coisa de, o outro me irrita nisso aqui, mas você se acostuma até com aquilo, quando não é algo, é claro, absurdo. E aí ele continua, além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência, ou seja, muitas vezes, né, a gente já estudou sobre planejamento reencarnatório aqui, quando se há um estágiozinho assim, um pouquinho mais evoluído, né, nada de mas quando a gente já tem uma certa consciência das nossas imperfeições, das nossas necessidades de depuração, do que é necessário para a gente espiar, para progredir, a gente colabora pelo menos, se não está ali de frente, a gente está colaborando com o que a gente pode suportar ou não nessa próxima vida. E muitas vezes, como eles dizem aqui, sucumbem com frequência, porque a prova da riqueza, por exemplo, eu considero super difícil. Quem está chegando que quiser comentar aí sobre qual a prova que acha mais difícil da riqueza e da pobreza, fique à vontade. Eu acho muito difícil, porque... você ter o dinheiro já dá aquela aguçada no poder, né? Na coisa de eu posso, eu faço. E aí, de repente, você até suporta menos as coisas. Eu costumo brincar, por exemplo, que pobre tem mais dificuldade de separar, né, gente? Porque só de pensar nas contas, né? Como é que vai fazer, né? Dividir a casa, alugar outra casa, não sei o quê. E a gente vê aí no noticiário, nas fofocas, nas celebridades, né? Casam e separam. A pessoa casa, faz 3 festas, 5, passa 5 meses, separa. É uma facilidade imensa que, se fosse pobre, dificilmente faria. Não que não aconteça, né? Mas fica um pouquinho mais difícil, eu acho. Tenho pra mim aí, se vocês quiserem, vamos fofocar também. Aqui tá podendo fofocar. 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Kardec pergunta. E eles dizem, são no tanto uma quanto outra. Então, assim, eu estou dizendo que eu considero a da riqueza bem difícil. Mas os espíritos dizem que as duas são difíceis, né? E eu também não estou dizendo que eu discordo, né? Só assim, que eu acho que realmente você ter todo esse poder, essa facilidade, assim, eu pago, eu faço. Não estou satisfeita aqui, eu vou embora, eu viajo, sabe? É uma coisa meio... Se você for parar para pensar, né? Não, o que vocês acham? Sabe? Não estou gostando disso aqui, mas eu tenho dinheiro, recursos para mudar. Então você ganha uma coisa assim, né? De que eu posso, porque dinheiro realmente é poder, vamos considerar aqui, né? Quando a gente tem uma restrição financeira, você vai parar para considerar tudo. Será que eu posso, né? Pelo menos se você não quiser ficar endividado. Será que eu posso sair hoje, neste fim de semana? Será que eu posso frequentar aquele local? Será que eu posso comprar as blusinhas que eu quero, né?
você vai parar e vai ficar refletindo sobre tudo, vai aguentar outras coisas, né? Às vezes vai suportar coisas que você não suportaria se você tivesse dinheiro. A miséria provoca a miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Exatamente isso, a riqueza incita a todos os excessos. Não que toda pessoa com dinheiro seja assim, mas é mais fácil ela se perder um pouco nesse controle aí e se exceder nessas questões, né? Do eu posso, eu compro, eu faço. E a miséria, ela já provoca as queixas naqueles que não conseguem aceitar, principalmente quando se comparam com o outro que tem muito dinheiro, né? E a gente sabe que essas queixas, essas reclamações, elas acabam sendo prejudiciais, porque você não está suportando de verdade aquela prova, aquela expiação que você ou, né, teve que vir já para poder cumprir aquilo, uma expiação ou uma prova, no caso de você ter escolhido. Mas pelo que a gente estuda de provas e expiações, geralmente quando há muita queixa é porque é uma expiação, né? Algo que foi mais imposto a você do que foi escolhido por você. Mas de qualquer forma, no momento em que a gente está passando por uma situação e fica reclamando, e não procura uma solução, não procura ver algo de positivo, isso aí já dá uma dificultada aí na nossa elevação espiritual. Até porque a gente sabe o que acontece quando a gente reclama demais, né? A nossa vibração negativa, tudo que acaba nos cercando, enfim. Na 816, Kardec pergunta o seguinte: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Também tem condições, né, de fazer o bem. É justamente o que nem sempre faz, dizem os espíritos. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Geralmente a pessoa que é rica, ela não tá, eu tô rica, ok, tô bem aqui, ela quer mais e mais e mais, né? Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. E aí tem um comentário de Kardec. Ele vai dizer o seguinte: a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Ele acaba estando mais sujeito, né, a essa possibilidade de fazer o bem, tem mais oportunidades, tem mais meios. Então, se ele não faz o bem, ele já está começando errado, né? E se ele faz o mal, é ainda mais grave, por ele ter essas condições de fazer coisas boas. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então não é que seja impossível, mas é que as tentações são muitas, as distrações materiais, essa necessidade de às vezes acumular mais e mais bens, né? Esses interesses, as pessoas que se aproximam, ou então ela se aproxima de pessoas por interesse, né? Naquela situação de, eu vou me aproximar, ter amizade com quem pode me proporcionar algo, com quem eu posso fechar um negócio, com quem pode me fazer uma parceria que vai elevar a minha empresa, vai expandir. Os interesses passam a ser mais materiais, não generalizando, mas, como eles dizem aqui, né? A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. E aí depois a gente volta aqui para o Evangelho para poder continuar o nosso estudo, refletindo também sobre o que Kardec disse. Mas antes, como a gente falou aqui das provas, né, eu queria colocar aqui para vocês, igual eu fiz na outra live, né, trazer aqui um pouco de notícias. Essa semana até compartilhei aqui, talvez quem apareceu nos stories assim do nada deve ter falado assim, oi, né, nesse perfil aqui, essa notícia. Mas foi porque eu já tinha começado um papo sobre isso, sobre ser pobre, sobre as dificuldades, a prova da riqueza e da pobreza. E aí no dia seguinte eu vi, né, que tinha um post falando sobre o salário mínimo ideal.
E aí eu compartilhei. Em seguida, até compartilhei o resultado da enquete, né? A maioria das pessoas ficou em dúvida entre não sabe, né, se seria a mesma pessoa, se teria as mesmas virtudes, se reencarnasse como rico, uma pessoa sendo pobre, né, tendo vindo como pobre. Ficaram ou em dúvida, ou disseram que com certeza não seriam a mesma pessoa, né? E algumas pessoas votaram que sim, que seriam com certeza, né, teriam as mesmas virtudes. E nesse dia que eu compartilhei o resultado, eu compartilhei essa notícia que fala: o salário mínimo ideal para atender às necessidades de uma família de 4 pessoas deveria ter sido de R$ 6.388,55 em julho, segundo uma pesquisa nacional de cesta básica de alimentos realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE. Então, olha como existe essa discrepância enorme, que a gente sabe que não é uma coisa de hoje. Eu não estou querendo falar que é uma coisa desse momento, né? Enfim, não é questão política, e sim a questão mesmo de como a nossa realidade tem sido dura. A gente sabe que em outros países é muito mais difícil, né? Tem países com muito mais miséria, mas a gente tem que pensar no quanto a gente poderia, né? Como um país rico, um país que poderia ser próspero, como a gente vem sofrendo aí há décadas com todas essas dificuldades. Então, esse seria o salário que uma família viveria dignamente, considerando aquelas despesas básicas que se tem, né? Remédio, no caso, muitas vezes plano de saúde ou consulta, já que às vezes no caso de emergência você não tem condições de esperar um público, né? Uma consulta, os exames, acho que é difícil, né? São poucas as cidades por aí que é tudo rápido. Então, uma pessoa que, por exemplo, está com um problema no coração, ela tem que fazer logo o exame. Ela só não vai fazer mesmo, não vai pagar se ela realmente não tiver condições, senão ela vai tentar dar um jeito ali, passar um cartão e coisa e tal. Então, considerando todas essas coisas, alimentação, aluguel, enfim, esse é o salário que deveria ser. E a gente sabe o quanto é difícil, né? E que as empresas também não conseguem arcar com isso. Tem essa questão, não é que o empresário ele não quer pagar o funcionário, é que ele realmente não tem condições. Se ele fosse pagar, ele quebraria. Então, é um papo econômico, mas só para a gente ter essa visão, né? E um outro dado que eu queria trazer aqui para o nosso estudo é que um levantamento divulgado em junho mostra que o país soma atualmente 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020. Então, o número vem crescendo, né? Infelizmente, por conta da pandemia também, por conta de várias coisas, né? Desemprego, empresas que quebraram, esses números têm aumentado. Essa pesquisa, esses dados, são do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E ela vai dizer que em 2021, foi divulgado em abril de 2021, uma estimativa de 19 milhões. Então eu falei em 33 milhões. No ano anterior eram 19 milhões. E no ano anterior, aqui cerca de 9 milhões a mais que 2018. Quando a população, ou seja, 2018, era de 10,3 milhões. Olha como esse número está crescendo, né, de uma maneira assustadora. Então, a gente, para entrar nesse assunto de estudar mais, né, sobre as provas da riqueza e da pobreza e a utilidade da riqueza, eu quis trazer esses números para a gente poder ver assim, um pouco da realidade, né, do que a gente passa. Senão a gente fica só tentando aqui refletir sobre as palavras de Jesus, sobre o que poderia ser, mas qual é a nossa realidade no momento, né? De que forma isso poderia mudar se nós tivéssemos condições e se um dia nós tivermos também condições. Eu brinquei lá nos stories falando, se você reencarnou pobre, não fique triste, vai que você ainda fica rico nessa encarnação, ou pelo menos prospera de tal forma que tenha, né, em abundância, que possa usufruir, né, de boas condições, também fazer esse bem que a gente está estudando aqui. Para quem entrou depois, a gente está falando sobre as provas da riqueza e da pobreza. E aí lá no Evangelho, no item 7, Kardec vai dizer o seguinte: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que concede, teria posto nas mãos de alguns o instrumento de perdição, sem apelação nenhuma. Boa noite, Lúcia. Foi a pergunta que eu fiz lá no início da live, né? Que fiz também nos stories. Será que todo rico está condenado à perdição?
Será que a pessoa, ou que com o seu fruto do seu trabalho, do seu esforço, ela conquistou, né, um dinheirão, só por isso ela está condenada, né, a algo ruim, a perdição, ou os filhos dessa pessoa que vão herdar estão condenados, né? Então Kardec coloca aqui, se Deus tivesse colocado essa condição, ele estaria dado aqui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma. Ideia que repugna a razão, né? A gente tem a ideia, Deus misericordioso, um pai de bondade, ele ia fazer isso com seus filhos? Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Né? Eu estava perguntando qual era a prova mais difícil. Os espíritos nos esclarecem que as duas são difíceis, mas Kardec coloca aqui dessa forma, é mais perigosa por conta dessas tentações. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Bom, se vocês quiserem comentar, né? Quando tá tudo bem, boa noite, Valquíria, obrigada. Quando tá tudo bem, né? Os boletos estão em dia. Eu até costumo sempre brincar aqui. Eu falo, gente, se eu fosse rica, será que eu estaria, né, comprometida? Não que eu vá fazer isso para sempre, porque a gente vai se adaptando de acordo com a vida, né? Comecei a fazer a live no domingo e tal, na pandemia. Mas eu digo assim, os compromissos que a gente tem, né, com a espiritualidade, os estudos, tudo que a gente faz, seja dentro da casa espírita ou na nossa própria casa, será que a gente faria isso, né? Eu sempre faço essa questão para mim, mas eu tô também trazendo para vocês. Será que a gente teria esse compromisso se nós fôssemos ricos, se tivéssemos condições de estar viajando pelo mundo, comendo em restaurantes maravilhosos, usufruindo de todas, né, as questões prazerosas da terra, dos prazeres imediatos, né? Fica sempre esse questionamento. E é através, é claro, também o rico, quando tem algum tipo de sofrimento, seja pelas suas relações ou doença, né, questões físicas ou morais, é que vai fazer com que ele se eleve, né? Busque os pensamentos, se conectar com a espiritualidade, independente, é claro, da vida financeira. Mas o que ele coloca aqui é isso, né? É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza, e olha o perigo, esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível. Então é isso, o rico ele não está condenado, só está colocando aqui que é mais difícil devido a todos esses arrastamentos aí, né? E não é impossível, né? Não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação. Para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Então vai depender da maneira como essa pessoa lida com as situações da vida, com as circunstâncias, como ela emprega, né, os seus recursos financeiros, como ela é né, de que forma é um bom líder. Kardec até fala lá na Gênese, né, sobre isso, eu acho que é na Gênese, no último capítulo, sobre as lideranças, essa importância, também aqui, agora não sei se é lá na Gênese, eu sei aqui mesmo nesse capítulo, que ele vai falar sobre isso, né, essa transformação é a partir disso. Se eu sou uma boa pessoa, as minhas relações mudam. A gente falou sobre isso na live passada, sobre relacionamentos, né? Almas afins e relacionamentos, incluindo também, o foco era relacionamento afetivo, mas incluindo outras relações. Se eu me torno uma pessoa melhor, se eu perdoo com mais facilidade, se eu sou mais caridosa, sou uma melhor, né, filha, amiga, enfim, namorado, o que for, uma boa funcionária, eu vou mudando essas relações, eu vou mudando o que está ao meu redor, né? Meu ambiente familiar, os lugares que eu frequento, enfim, o que eu faço, o que eu promovo, não tem como você separar. Sou boa na casa espírita, sou boa aqui na live, mas no dia a dia, né? É claro, a gente sabe que tem os nossos desequilíbrios, tem os nossos defeitos, as imperfeições, às vezes a gente demora, né, a aceitar certas coisas, a entender e por aí vai. Mas lá no fundo a gente tem que tentar resolver essas coisas, se você está se esforçando para ser uma pessoa melhor. Então, da mesma forma, se eu tenho uma riqueza,
e eu sou uma boa pessoa, eu tenho que empregar de uma boa forma. Eu vou ser o quê? Um bom patrão, uma boa líder, né? Uma boa, sei lá, qual que é o cargo que eu tenho aí de chefia, ou mesmo que eu não seja chefe, mas eu tenha lá o meu pequeno negócio, né? No Brasil temos muitos empreendedores. A maneira como eu vou lidar com meus fornecedores, com os meus clientes, com os meus parceiros de negócio e tudo mais, vai ser uma boa maneira, que tem que ter relação com a pessoa que eu sou e que eu quero me tornar, né? Porque a gente está aqui nessa eterna busca. Então, esse emprego da riqueza, ele deve estar de acordo com como essa pessoa é, como ela está, né, se transformando moralmente. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar o apego aos bens terrenos. Então o problema é o apego, que é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos, ou seja, para quem não estava aqui na hora que eu li, né, ele fazia tudo, honrava pai e mãe, ele fazia o bem, enfim, ele estava lá de acordo com os mandamentos, né, não furtarás, não matarás, mas Jesus disse para ele se despojar dos bens dele. Então, aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício, porque aí, nesse caso, era o sacrifício, né? Muitas vezes a gente precisa provar que a gente quer algo de verdade. Nessa de provar, a gente precisa ir até ali meio que o nosso limite, né? É como se fosse assim, você quer isso, né? Quantas vezes vocês já passaram por alguma situação assim, em que vocês desejam alguma coisa, querem, e até parece que vai conseguir, daqui a pouco vem a vida e fala assim, mas você quer mesmo? Mostra pra mim que você quer mesmo. E aí você tem que batalhar. E aí a vida bota mais uma dificuldade. Tem certeza que você quer mesmo? O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo. Olha isso, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão, não ser orgulhoso, honrar a seu pai e sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar, fazer ali uma aplicação do princípio fora da caridade não há salvação. É aquilo, ele fazia a parte dele e só. Né? Quando Jesus coloca para ele se desapegar dos bens terrenos, ele não tem condições. Lúcia tá dizendo que é verdade, né? Tá gostando. Esse é um papo, né? Eu gosto desse assunto, acho bem interessante. E a gente vai refletindo sobre se fôssemos nós em outras condições, né? Eu acho que vale o exercício para os dois lados. Para aqueles que tenham condições e de repente pensem, será que eu, numa prova da miséria, eu não seria uma pessoa revoltada? Né? Será que eu seria feliz da vida? E a pessoa também que tem uma dificuldade financeira possa refletir, será que se eu tivesse tudo que eu quero, não necessariamente fosse rico, mas pelo menos não tivesse uma dificuldade, eu daria valor às coisas? Porque também tem isso, né? Não é ser apegado, mas a gente precisa também dar valor. Muitas vezes a gente, eu tenho facilidade, então toma aqui, vai se desprendendo. Então, é tão difícil, né, a gente encontrar esse equilíbrio aí para saber até que certo ponto o que é valorizar, o que é ser desapegado. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. A gente não pode esquecer isso. Nós estamos, né, todos nós, submetidos à lei do progresso. Então, nós precisamos avançar. E para a gente avançar, a gente precisa de dinheiro, gente. De dinheiros. Como é que a gente estuda sem dinheiro? Como é que a gente sobrevive sem dinheiro? É muito difícil. Você, por exemplo, precisa arrumar um emprego.
e você não tem o dinheiro da passagem. Você precisa arrumar um emprego. Aí hoje em dia é tudo online, cadastra o currículo nesse site, naquele. Aí de repente a pessoa não tem um celular, porque caiu, quebrou, porque alguém roubou. Ou a pessoa tem um celular e não tem internet, não tem dinheiro para botar crédito. Como é que a pessoa faz para se cadastrar? Porque assim, talvez não é a nossa realidade, como eu falei no início da live, né? A gente tá aqui, a gente tem um celular, tem uma internet, mas é a realidade de muitos, né? Às vezes a pessoa entra nesse ciclo e ela fica presa ali, ela não consegue sair por conta disso. Ela não tem o celular para poder mandar um currículo, ela não tem o dinheiro para ir numa entrevista de emprego, às vezes ela consegue algum dinheiro, mas ela não tem uma roupa, de repente, adequada, enfim. E para se preparar, se capacitar ainda mais difícil, né? Às vezes ela tem ali mais ou menos uma experiência, mas está faltando um curso e ela não tem condições de fazer aquele curso e ela não consegue. Então, é bem difícil. A gente precisa do dinheiro realmente para movimentar a nossa vida. Não é questão de, né, dinheiro ser luxo. Principalmente, como eu estava falando também, a gente tendo aí tudo, né, em surreais, tudo muito caro. Tem algumas dificuldades, a Lúcia falando. Então, todos nós, né, encontramos esse limite na questão financeira. Por mais que a gente não passe tantas necessidades, eu tô falando de uma maneira geral, né? Porque eu não conheço as pessoas online, as pessoas que vão assistir depois. Mas a gente sempre vai encontrar essa barreira, né? Eu quero fazer tal coisa, mas eu não tenho. Ou um outro aspecto também, às vezes quando a gente planeja algo, principalmente no Brasil, que somos tão empreendedores, né? A gente fala, eu queria tanto ter o meu próprio negócio, fazer algo assim, mas eu não tenho recursos para comprar o tal equipamento, para alugar um espaço, para ter isso. Então, a gente sempre acaba encontrando essa barreira, né? O dinheiro é que vai mover o mundo. E aí, Kardec diz o seguinte, se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba, é isso mesmo, eu tô achando que eu estava falando errado. Tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre, ou seja, nosso mundo de provas e expiações, né? Pela nossa inferioridade moral, é que faz com que haja essa discrepância horrenda e horrorosa, essa diferença absurda entre pessoas com muito dinheiro gastando muito, né, em todo o planeta, mas a gente até viu os números ainda há pouco aqui do Brasil com relação às pessoas que não têm o que comer diariamente, né? E aí você para pensar, caramba, né, fulano tem tantos milhões para comprar uma rede social, para comprar uma empresa, um negócio assim, enquanto esse dinheiro poderia ajudar milhões de pessoas a comer durante, sei lá, uma semana, um mês, né? Vai saber. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual, que era o que eu estava falando antes, né? Para a gente estudar, para a gente evoluir intelectualmente, a gente precisa de dinheiro, sim. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Olha o que Kardec fala. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país não é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade, a fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Olha, nessa época, Kardec nem sabia que ia ter o WhatsApp. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem, lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza
o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois é a riqueza considerada elemento do progresso. Então, a riqueza ela pode não proporcionar um progresso moral, né, imediato, rápido. Não que a pessoa que detenha desses recursos não vá progredir moralmente, claro que ela tem essa oportunidade. Todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer o bem, de se melhorar. Mas o que ele coloca aqui é que é claro que está mais relacionada com o progresso intelectual, com o progresso material, fazendo com que a sua empresa, né, através do que se faz, gere empregos, né, faça o bem se possível à natureza, né, hoje em dia a gente tem essa questão também da sustentabilidade, do meio ambiente. Então, aquela pessoa que tem esses recursos, ela tem a oportunidade de gerar renda e vai melhorar aquela cidade que tem, né, mais empregos, que recebe os impostos, né, arrecada, enfim, vai ter oportunidade de fazer o bem de inúmeras maneiras. Agora, a questão moral, ela vai ser trabalhada em cada um de acordo aí com a maneira como ele reage às situações da vida, como ele experimenta essas vivências, né? E aí cabe a ele se atentar de que, embora seja prazeroso, seja bem interessante ter todos esses recursos, né, nós somos seres espirituais, nós somos espíritos vivendo essa experiência material. E aí, para a gente daqui a pouco já fechar o nosso estudo, não sei se vai dar para eu ler todo esse item, que é o desigualdade das riquezas, mas eu vou pelo menos começar. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurar resolver. Kardec diz aqui, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Ele questiona. Não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Olha que coisa super interessante, né? Nós estudamos que nós estamos aqui em graus diferentes, né? Já vimos aqui nas lives do ESD, somos espíritos e a cada encarnação a gente vai evoluindo intelectualmente, moralmente, adquirindo certas aptidões, facilidades, cada um de nós tem as suas habilidades, as suas dificuldades. Então, não seria a mesma coisa para todo mundo, né? A gente sabe que enquanto uns estão correndo atrás, outros são mais preguiçosos, né? Uns têm mais facilidade em, como ele diz aqui, são previdentes para conservar, né? Pode ser que uma pessoa fosse acabar com aquele dinheiro muito rápido. E aí você imagina, por exemplo, um pai que de repente tem uma herança e deixa aí para os seus filhos. Ou mesmo vivo dá um valor para cada um. Cada um deles vai agir da mesma forma? Nós temos nesse capítulo até a parábola dos talentos falando sobre isso, né? Cada um utiliza esses recursos de uma maneira. Então não tem como. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Por quê? É necessário, ele está dizendo aqui, né, que esse dinheiro repartido, ele daria um pouquinho para cada um. E como é que é fazer para acontecer, como a gente está falando aqui, né? Empresas, instituições, coisas que movimentam, ele falou aqui no item anterior, sobre pesquisas, né? Trabalhos que precisam de recursos mesmo para serem desenvolvidos. A gente teve agora, durante a pandemia, a questão das vacinas. Por que elas foram resolvidas rapidamente? Porque teve compartilhamento das informações entre os cientistas, porque tinha esse interesse em comum, não adiantava só salvar, né? Ah, vou salvar aqui meu laboratório e meu país. Não tinha como. A gente vive num mundo tão globalizado que não tem mais essa de vou fechar aqui e tô eu sozinho. Então, eles tiveram que compartilhar, né? As empresas, as pesquisas, tudo, para poder avançar com isso mais rápido. E muitos recursos, né? Porque as empresas também tinham essa visão, que não adiantava não ajudar, não colaborar de certa forma. Por quê? Porque se não colaborasse, ia demorar mais tempo ainda para se resolver. E elas iam ficar fechadas, iam ficar vendendo restritamente, enfim, teriam as suas dificuldades, seria ainda mais difícil.
Então foi por toda essa movimentação além de estudo prévio, que a gente não pode esquecer que elas são baseadas em estudos que já vinham sendo feitos, né, em outras vacinas há tempos, por isso essa agilidade. Então Kardec diz aqui que, né, seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que admitido desde ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova de sabedoria e da bondade de Deus, dando-lhe o livre arbítrio. Quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem e o mal. E que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Então, a gente vai ter aí nessas oportunidades que surgem na nossa vida, né? Seja atualmente ou daqui a algum tempo, com o nosso livre-arbítrio, da maneira que a gente vai manifestar, seja pela dificuldade financeira que muitos de nós estão vivendo. Eu vou me queixar contra Deus. É claro, a gente precisa pedir o amparo, pedir o apoio, pedir para que as portas se abram, para que a gente consiga encontrar soluções, mas a gente não pode entrar na questão das queixas, como disse Kardec antes, né? A gente não pode entrar nessa, que a miséria vai gerar essa queixa, nem se a gente tiver esses recursos, esquecer dos nossos compromissos espirituais, dos nossos compromissos como espírito em evolução e de tudo que a gente já aprendeu. E não é como, né, ele disse, não é para levar o pé da letra, que Jesus disse que era para largar tudo. Não, se você está trabalhando aí, se você tem o seu pequeno negócio, o seu negócio está crescendo, tem que investir, tem que poupar, tem que cuidar, não vai sair por aí, não, recebi isso aqui, vou torrar tudo, não é isso. E aí a gente entra num outro ponto, né, que é o equilíbrio, o cuidado da vida financeira, né, a preservação. Então, as pessoas que têm essa oportunidade, de repente, ter um pequeno negócio, ou maiorzinho e tal, também tem que cuidar para preservar e administrar isso, né? Não vai pensar, não, no Evangelho, Jesus disse que era para deixar tudo, então eu ganhei esses 1.000 aqui, eu vou dar tudo, doar tudo e mês que vem Deus me dá. Aí no mês seguinte, de repente, acontece alguma coisa, sua empresa não consegue ter o mesmo lucro, né? Suas vendas, de repente, caem, qualquer coisa do tipo, seu serviço, e aí você quebra. E aí você não tem, de repente não tem para pagar os funcionários, não tem para manutenção. Então não pode ser assim. A gente precisa ter esse pensamento, né, material das questões aqui, materiais que são quais as questões, né? Impostos, as dívidas, tudo mais, essa organização financeira, mas sempre pedindo a Deus para nos iluminar, para que a gente tenha esse entendimento, né? Não se perca também no nosso caminho. E aí, para a gente ir fechando a live, ele diz: a pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. E aí ele diz: carece, pois, o pobre de motivo para acusar a providência, assim, para acusar a providência como para invejar os ricos, ou seja, não tem, né? E eis para se glorificarem do que possuem. Desculpa, gente, minha voz já tá falhando. Boa noite, Loreta. Dessa vez eu já tô encerrando aqui. Hoje minha voz não tá legal, gente, e tá agora já falhando. Tô concluindo aqui a live. A gente tava falando sobre as provas da riqueza e da pobreza, né? Então aqui lendo o finalzinho desse item, Kardec diz: carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vencerem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho.
Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Em resumo, né, não é o dinheiro que vai fazer esse mal, né, para a pessoa que tem, é a própria pessoa na maneira de administrar que pode sim fazer algum mal ou fazer o bem. E aí nós temos sempre algum exemplo, né, de pessoas, não vou citar aqui, mas sempre a gente acaba conhecendo, ouvindo, ou algum empresário que fez uma doação, né, que é uma boa pessoa. A gente vê também pelos bons líderes, né, às vezes fala, na tal empresa os funcionários são tratados assim, assim. São maneiras de contribuir para essa elevação, né? A gente sabe que está num momento aí que o progresso, a lei divina, a Terra tem que progredir, a gente tem que andar junto com ela. Então, aqueles que acumulam suas riquezas, que têm oportunidade de, seja com grandes negócios ou com pequenos negócios, né? Tem a oportunidade de fazer o bem, ali, de gerar emprego, de gerar renda, isso já é muito bom. E aqueles que ainda se encontram em dificuldades, tem a oportunidade também de se render a Deus, né? De pedir, sim, seu amparo, a oportunidade de receber suas bênçãos, porque eu sempre falo aqui na live, né? Nós somos merecedores, a gente não pode ficar sempre se culpando. Ou então também um outro ponto aí antes de encerrar a live, né? Sou pobre, o que eu fiz? Na outra encarnação só fiz mal, vou morrer pobre. Não, gente, a gente tem a oportunidade não necessariamente de ficar rico, mas a gente pode mudar nossa situação financeira. É claro que é um ciclo difícil, como eu falei anteriormente, né? A gente precisa de dinheiro para tudo, dinheiro para estudar, dinheiro para, se for montar um negócio, dinheiro para tudo. Até para passagem para ir para entrevista de emprego. Mas a gente também não pode entrar nessa de tipo, se eu sou pobre até hoje, eu não vou sair dessa vida, não vou poder melhorar minhas condições financeiras. Eu acredito que a gente tem que começar, né? Boa noite, Jair. A gente tem que se desprender desses pensamentos e sempre, sempre, encerrando aí a nossa live, sempre lembrar que somos sim merecedores de bênçãos, né? Se estamos nos esforçando para nos melhorarmos, se estamos fazendo bem, se estamos plantando, é natural que colhamos o bem. Então, que a gente possa também aceitar quando coisas boas acontecem e desejar coisas boas. Porque a gente também estuda muito sobre o pensamento, sobre a força do pensamento, a fé, a lei da atração, mas a gente costuma usar a lei da atração mais para o mal, né? A gente fica ali naquela preocupação, naquele medo, principalmente nesses tempos, né, de tantas dificuldades, de pandemia, de notícias ruins, tanta ansiedade. Todos nós estamos passando por momentos de muita ansiedade. E a gente acaba ficando muito mais preso a essa angústia, essas questões difíceis, né, do que está acontecendo, do que pode acontecer de ruim, dos problemas, e a gente esquece que nós acreditamos em lei da atração, nós acreditamos na força do pensamento, nós acreditamos em fluidos positivos, né, negativos, dependendo de como a gente está aí gerando, naquelas companhias espirituais que nos cercam, então que a gente possa não se esquecer disso durante a semana, tá certo? Eu agradeço a vocês aí pela participação, aos que chegaram depois. Sei que hoje é um dia diferente. Eu até tinha pensado em cancelar, porque hoje eu estudei muito, né, ontem, e hoje eu estava bem cansada, né? Até eu gaguejei bastante aí na live, errei, minha voz está falhando. Mas eu quis manter aqui o compromisso, porque eu já tinha falado que eu ia fazer nesse domingo essa live sobre os dinheiros. Eu espero que vocês possam, aqueles que chegaram depois, assistir também, e que a gente possa receber os dinheiros, porque dinheiro move o mundo, né, gente? A gente precisa de dinheiro para poder resolver as coisas, tá tudo muito caro. Então, que venham as bênçãos e os dinheiros, tá? Um grande beijo para vocês e uma boa semana.